guerra no Oriente Médio subiu mais um nível de tensão com a entrada direta do Irã no conflito. Foram quase 200 mísseis disparados em direção às 3 principais cidades israelenses e bases militares. É a primeira resposta iraniana desde os ataques de Israel contra o Líbano e a morte do líder do Hezbollah na semana passada. Era por volta das 8 horas da noite no Oriente Médio, 2 da tarde no Brasil, quando as sirenes começaram a tocar. Um ataque em massa do Irã contra Israel. Foram quase 200 mísseis e drones usados nessa operação. Um bombardeio de quase meia hora contra as 3 principais cidades israelenses, Tel Aviv, Jerusalém e Haifa. Muita gente saiu correndo pelas ruas buscando abrigo. Outros se protegeram nos bunkers embaixo dos prédios. O brasileiro Sidney Shapiro, protegido num desses abrigos, conversou ao vivo no jornal Entre Nós, na Band News, durante o ataque. Eu estava voltando do trabalho, deu tempo, eu cheguei em casa, nos preparamos e passou um tempo, tocou uma leva de sirene, outra leva de sirene, outra leva de sirene. E bum, muito bum, 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 bum. O Domo de Ferro, o principal sistema antimíssil de Israel, conseguiu interceptar a maioria dos projéteis. Não houve nenhuma morte registrada nos ataques, segundo Israel, mas muitos foguetes conseguiram romper as barreiras de proteção. Atingiram prédios e bases militares do país. Em Gaza, enquanto os mísseis cruzaram o território, palestinos comemoravam a ação do Irã. Além dos bombardeios, Israel foi alvo de um ataque terrorista. Foi em Haifa, no sul de Tel Aviv. 2 homens atiraram contra israelenses que estavam numa estação de trem. Pelo menos 6 pessoas morreram. Os 2 terroristas também foram mortos. Logo depois do ataque, o governo americano, o principal aliado de Israel, foi aos microfones. Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional, disse que os bombardeios do Irã foram ineficazes. E a Casa Branca foi categórica. Vai ajudar Israel a dar uma resposta após as ações do Irã de hoje. Essa nova etapa da guerra no Oriente Médio ganhou força nas últimas 2 semanas, quando Israel fez um ataque surpresa contra comandantes do Hezbollah, grupo xiita aliado do Irã. Pagers e walkie-talkies do Hezbollah explodiram simultaneamente durante 2 dias, matando dezenas de pessoas no Líbano. O Hezbollah prometeu vingança e Israel intensificou seus ataques. Mísseis e foguetes mataram mais de 1.000 pessoas no Líbano. Entre elas, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morto na última sexta-feira no bombardeio no Líbano. Havia expectativa em saber como o Irã responderia ao assassinato de um dos seus principais aliados. A primeira resposta veio com os mísseis desta noite. Logo depois dos ataques, o governo de Israel se reuniu num gabinete de emergência. O porta-voz do exército disse que o Irã vai enfrentar as consequências e que as forças armadas vão agir no momento certo para responder aos bombardeios. E durante toda a edição do Jornal da Band, a gente vai atualizar a situação no Oriente Médio com as reações no mundo inteiro. Forte alerta ao Ocidente. O presidente Vladimir Putin disse que qualquer ataque convencional de uma nação à Rússia, apoiado por uma potência nuclear, será considerado um ataque conjunto ao seu país. O evento desta quinta em Nova York era sobre a reconstrução da Ucrânia. Mas todos os esforços diplomáticos do país nesse momento são para conseguir dos aliados a autorização para usar mísseis de longo alcance em território russo. Os Storm Shadows são produzidos pelo Reino Unido e pela França com tecnologia norte-americana. Acertam alvos a até 250 quilômetros de distância e podem penetrar camadas de concreto e aço antes de explodir. É um armamento que os ucranianos querem usar contra depósitos de armas dos russos.
À medida em que as negociações avançam, Moscou manda mais um aviso. O presidente Vladimir Putin anunciou que pretende passar a considerar o uso de armas nucleares legítimo se a Rússia for atacada por um país que não tem as ogivas, caso da Ucrânia, com a ajuda de outro país que as tenha, caso dos Estados Unidos e do Reino Unido. E a resposta russa com armas nucleares, diz Putin, poderá acontecer mesmo que o país não tenha sido atacado com esse tipo de armamento. Basta que mísseis como o que os ucranianos querem usar cruzem a fronteira da Rússia, avisa Putin. Há sinais de escalada em ambos os lados. Quando o presidente Volodymyr Zelensky citou o Brasil no discurso da ONU, Brazilian duo tries to grow into a choir of voices. era uma rejeição à ideia de congelar o conflito e começar negociações com a Rússia se o país, ainda que temporariamente, continuar ocupando territórios que, segundo a lei internacional, são ucranianos. Este foi um dos assuntos da entrevista que fiz com o embaixador da Rússia, Alexei Labitsky. Ele contesta o voto de 143 países da ONU, inclusive o do Brasil, condenando a anexação ilegal de territórios ucranianos. Qual é a legitimidade, embaixador, dessa invasão diante de quando 78% do mundo diz que não, a Rússia está errada? 78%. A única legitimidade para nós, não a opinião que o senhor enumerou. O embaixador cita os referendos considerados ilegais pela maior parte do mundo como instrumentos para legitimar a ocupação de territórios como o da Crimeia, por exemplo. O Brasil não reconhece a Crimeia como parte da Rússia. O Brasil não reconhece, mas nós reconhecemos e vamos reconhecer. Alexei Labitsky confirmou que Vladimir Putin já recebeu o convite para ir ao G20 do Brasil, mas ainda não se decidiu. Ele também contesta o mandado de prisão expedido contra o seu presidente pelo Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário. O nosso correspondente Sérgio Uti vai trazer os bastidores e mais trechos dessa entrevista no programa Mapa Mundi de amanhã. É ao vivo, às 11 da manhã, no canal do YouTube do SBT News. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News